Bem-vindos a esta análise clínica. O que vamos discutir hoje não é apenas mais um apanhado de dicas de saúde. Trata-se de um alerta médico urgente e estritamente científico. Nós vamos examinar os graves riscos biológicos que permanecem ocultos para a população que está envelhecendo. Especificamente, vamos focar nas vulnerabilidades celulares que disparam exponencialmente após os 60 anos de idade. E, mais importante, nas intervenções médicas precisas capazes de neutralizar esses riscos. Então, prestem muita atenção, porque entender a mecânica da sobrevivência celular pode literalmente salvar vidas. Para começar, os dados que temos em mãos exigem atenção imediata. Vejam só esse número: 47%. Um estudo clínico histórico feito por pesquisadores do MD Anderson Cancer Center revelou uma descoberta estatística extraordinária. Eles monitoraram mais de 3.200 adultos durante 9 anos e documentaram que o consumo consistente de compostos antiangiogênicos específicos pode reduzir a recorrência do câncer em espantosos 47%. O ponto crucial aqui é a magnitude do impacto. Não estamos falando de uma pequena margem de erro estatístico ou de um benefício secundário. Estamos falando de quase reduzir pela metade um risco crítico de mortalidade. E tudo isso através de desreguladores metabólicos perfeitamente naturais. E por que isso é tão necessário agora? Isso nos leva à dura realidade biológica do envelhecimento humano, algo que simplesmente não podemos ignorar. Existe uma disparidade crítica entre a função hepática ideal e o declínio sistêmico que acontece pós 60 anos. Nesta fase da vida, o nosso corpo sofre uma queda drástica na vigilância imunológica. A capacidade fundamental do fígado de neutralizar carcinógenos que estão circulando no sangue cai de 30% a 40%. É uma perda gigantesca. Essa deficiência deixa o organismo gravemente vulnerável à proliferação de células malignas. Para combater clinicamente essas vulnerabilidades, nós estruturamos o alerta médico de hoje em 6 partes. Vamos começar entendendo a fundo esse risco biológico primário e, em seguida, detalha 5 protocolos práticos e rigorosos projetados exatamente para romper a infraestrutura metabólica das células doentes. Vamos ao primeiro ponto, o alerta médico e o risco após os 60 anos. É absolutamente imperativo compreender a crise biológica que acontece quando os nossos mecanismos de controle começam a falhar devido à idade. O conceito central aqui é a angiogênese. Para entender a ameaça, pensem nas células anormais como fábricas metabólicas totalmente desreguladas. Elas não descansam nunca. Elas produzem energia de forma autônoma, se replicam de forma agressiva e sequestram o suprimento de sangue do nosso corpo para criar novos vasos e sustentar o próprio crescimento. Essa proliferação simplesmente não para, a menos que a fonte de energia metabólica dessa fábrica seja desconectada à força. E é exatamente assim que fazemos isso. Vamos ao protocolo 1, bloqueio celular. Nosso primeiro plano de ação tática exige uma intervenção clínica primária utilizando brotos de brócolis. E não confundam com nutrição básica. Estamos falando de entregar uma carga massiva de um composto chamado sulforafano. Ele atua como um interruptor mestre, cortando a energia da célula maligna através de algo chamado via NRF2. Quando ativada, essa via aciona as próprias proteínas supressoras de câncer do corpo. Para colocar em perspectiva, pesquisas da Universidade Johns Hopkins mostram que os brotos de brócolis contêm até 100 vezes mais sulforafano do que o brócolis maduro. Existem registros clínicos de pacientes na faixa dos 60 anos revertendo amostras celulares atípicas após a introdução estrita dessa substância. Mas atenção, a administração bioquímica correta é tudo aqui. A exposição ao calor destrói instantaneamente a enzima mirosinase, que é o catalisador obrigatório para ativar o sulforafano. Portanto, o passo 1 é inegociável. Eles devem ser consumidos crus. O passo 2 exige meia xícara diária para atingir a dosagem terapêutica. E o passo 3 é o grande truque, adicionar sementes de mostarda em pó. Essa combinação química eleva a taxa de absorção em até 4 vezes. Qualquer desvio nessas regras neutraliza o efeito médico. Avançando, chegamos ao protocolo 2, imunidade avançada. Uma vez que bloqueamos a replicação, precisamos estimular a vigilância do corpo. Dados robustos apontam para o composto EGCG, que é extraído das folhas do chá verde. Uma meta-análise rigorosa do Instituto Nacional do Câncer provou que o EGCG age basicamente como um cão farejador em nível molecular. Ele patrulha o sistema, localiza e marca as células desonestas para que o sistema imunológico possa destruí-las. E os resultados? Uma redução documentada de 28% na incidência de tumores na bexiga, ovário e tecido coloretal.
Para um sistema imunológico enfraquecido pela idade, isso é uma correção de rota vital. Contudo, assim como os brotos, a técnica de extração do ECGC não tolera imperfeições. A água deve estar em torno de 80 graus Celsius, rigorosamente sem ferver, ou você destrói a molécula. O tempo de infusão é de 3 a 5 minutos. O terceiro passo é adicionar suco de limão. A vitamina C protege o composto da degradação no estômago e aumenta a eficácia em até 13 vezes. Por fim, a regra de ouro: zero laticínios. As proteínas do leite se ligam ao ECGC e inativam totalmente o potencial terapêutico dele. O que nos leva ao protocolo 3, o escudo anti-inflamatório. Este protocolo é sobre desconstruir o ambiente que abriga o tumor usando a curcumina, o ativo derivado da cúrcuma. A questão é a seguinte: o inflammaging, que é a inflamação crônica associada ao envelhecimento, funciona como o solo biológico perfeito para patologias graves. As células nocivas literalmente se escondem atrás de um escudo blindado de proteínas chamado NF-κB. A curcumina exerce um comando molecular que destrói fisicamente essa proteção. Ela interrompe as citocinas inflamatórias e deixa o tumor totalmente sem defesas. Temos documentação de pacientes geriátricos mantendo marcadores inflamatórios saudáveis só com o rigor desse único composto. Mas, de novo, a bioquímica é exigente. O nosso corpo quase não consegue absorver a curcumina sozinha. O protocolo exige uma fusão. Usar piperina da pimenta preta causa um aumento explosivo de 2000% na absorção. E como ela é lipossolúvel, você precisa combiná-la com uma gordura saudável, como azeite ou óleo de coco, para que ela possa atravessar a barreira intestinal e chegar direto nas células-alvo. Agora, vamos para uma fase mais agressiva. Protocolo 4. Morte celular. Com as defesas do tumor desativadas, a estratégia requer alterar fisicamente a estrutura da célula. O EPA e o DHA, derivados de peixes de águas frias, fazem algo incrível. Eles se incorporam nas paredes das células do câncer. Isso torna as membranas tão perigosamente rígidas que o tumor não consegue se dividir, induzindo a apoptose, que é basicamente o suicídio programado da célula maligna. Dados definitivos da Harvard Medical School validam que seguir este padrão reduz a mortalidade relacionada ao câncer em espantosos 42%. A dosagem médica exige 3 porções semanais, mas a escolha do peixe é crítica. A instrução determina estritamente o consumo de peixes pequenos, do fundo da cadeia alimentar, como sardinhas ou cavalas selvagens. Por que isso? Para evitar absolutamente a neurotoxicidade por metais pesados, como o mercúrio, que se acumulam em peixes grandes como o atum. Combine isso com os polifenóis do azeite e folhas verdes e você tem uma sinergia de altíssimo impacto contra a divisão descontrolada. E, finalmente, o nosso último passo clínico. Protocolo 5. Restauração do microbioma. Precisamos reparar o ecossistema biológico do trato gastrointestinal. Quando cruzamos a marca dos 60 anos, nosso ecossistema interno frequentemente colapsa numa disbiose crônica. Estamos falando de uma perda devastadora de 30 a 50% de toda a diversidade bacteriana. O microbioma é o painel de controle principal do sistema imunológico. Com essa depleção gigante, a vigilância do organismo fica essencialmente cega. É um dos maiores e mais perigosos fatores de risco silenciados na geriatria. Mas a boa notícia é que isso é reversível. Dados clínicos da Escola de Medicina da Universidade de Stanford revelam que o consumo terapêutico de alimentos naturalmente fermentados induz uma resposta sistêmica fortíssima. Os indivíduos registraram um aumento de 19% na atividade letal das células de defesa e, ao mesmo tempo, uma repressão de 19 proteínas inflamatórias exclusivas associadas à metástase. Para repovoar esse microbioma danificado, o protocolo manda consumir de 2 a 4 colheres de repolho fermentado ou quinchi não pasteurizados diariamente. E a regra de ouro retorna: nunca, em hipótese alguma, aqueça esses alimentos, ou você aniquila as bactérias. E lembre-se, essas bactérias precisam de alimento para sobreviver lá dentro, então é imperativo combinar com fibras pré-bióticas para que elas colonizem o trato intestinal com sucesso. Certo, depois de toda essa explicação detalhada, o ponto central deve estar muito evidente. Essa intervenção nutricional focada na oncologia e no envelhecimento não tem nada a ver com curas mágicas ou dicas de bem-estar de internet. Como vimos, é sobre a manipulação estrita de comandos fisiológicos. Esses compostos funcionam puramente como sinais moleculares avançados. São chaves bioquímicas que entram na máquina da célula e determinam, sem margem de erro, se ela deve lutar, se defender ou encerrar seu ciclo vital. Para encerrarmos o nosso alerta clínico de hoje,
Toda essa ciência impõe uma responsabilidade inegável em nossas mãos. A maneira como cada órgão do corpo vai responder no futuro depende das informações moleculares que vocês fornecem a eles hoje. Então deixo vocês com o questionamento central que deve ditar a sobrevivência e a vitalidade na terceira idade. Como os sinais moleculares daquilo que você vai consumir na sua próxima refeição irão programar a sua biologia celular nas próximas horas? É uma questão de pura engenharia celular e exige uma ação imediata e consciente.